Nós estamos nessa caminhada, nesse êxodo, né? O que significa êxodo? A saída, não é? Nós estamos nesse êxodo, nessa saída. E a história, então, de Israel mostra o que nós estamos vivendo hoje. O que aconteceu lá traz luz à nossa vida, como devemos conduzir o nosso dia a dia. E estamos agora num texto especial que está em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Convido os irmãos a abrirem. Não sei se eu coloquei certo o número lá. Peço os irmãos para corrigirem depois. É Êxodo 13, de 1 a 16. Êxodo 13, 1 a 16. Abra sua Bíblia nesse texto e nós vamos fazer essa leitura. E para isso eu convido os irmãos para ficarem em pé mais uma vez. Não é? Não tem problema ficar em pé. Graças a Deus, porque nós podemos levantar, sentar. Que Deus nos abençoe, nos dê força para isso. Continuar servindo ao Senhor assim. Êxodo 13, de 1 a 16. Vou fazer essa leitura e os irmãos acompanhem atentamente comigo o que diz a palavra de Deus. Assim diz o texto. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da terra da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar neste momento. Deus Santo, louvamos ao Senhor por este texto tão abençoado. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Humildemente pedimos que nos use, Senhor, como servo do Senhor, como instrumento do Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, haja através do teu servo. E também abençoe cada irmão que está aqui, que não seja uma vinda aqui apenas para participar, conhecer as pessoas, conversar, não, mas que haja, Senhor, um momento de transformação, de edificação. Tenha misericórdia, Deus. Muda a nossa vida, abra os nossos ouvidos, não nos deixes aqui
desatentos, olhando outras coisas, mas nos dê, Senhor, atenção na Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nessa hora. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Nós temos aqui uma separação importante, não é? Separação importante. Tem algumas pessoas que comem, eu não sei se você é assim, que vai comer, aí ela vai separando do lado assim, a parte mais gostosa. Você já fez assim? Tem gente que faz assim. Tem uns que não, já vão comendo tudo ali, não é? Mistura tudo e vai comendo. Tem outros que não, que vão separando assim, vai deixando ali o melhor para o final, não é? Aí você fica olhando, você não quer a carne, não? Por exemplo, vamos supor que seja uma picanha, né? A picanha hoje todo mundo está conseguindo comprar, tá bom. Então vamos supor que a picanha, está deixando de lado ali a picanha. Aí, você não quer? Não, eu quero. É que eu vou deixar o melhor para o final, né? Eu vou separando ali aquele melhor. Tem gente que faz assim. Eu conheço alguns. Lá em casa tem algumas que fazem isso. Pois aqui, Deus mandou separar o primogênito, ou os primogênitos. A gente viu esse texto. A gente percebe aqui como vai caminhando o Êxodo, né? Ele vai crescendo, né? Vai nos dando mais informação, mais luz para entendermos a palavra de Deus. Esse texto que passou por tantos momentos, passou sobre a ênfase de Faraó em oprimir o povo de Deus. Também passou por momentos onde, no maior momento de opressão, na maior temporada de opressão, Deus tira ali exatamente Moisés do Nilo, onde Faraó falou assim, jogue as crianças no Nilo, mas Moisés, que ia libertar o povo, que seria usado para isso, saiu do rio Nilo. Olha que coisa. É a mão de Deus, é Deus conduzindo a história aqui, irmãos. Nada que aconteceu por acaso, como hoje também nada acontece por acaso, Deus conduz a história. E ele vai fazendo isso, e até que Moisés, então, cresce, e Moisés casa e vai para outra terra, e fica lá já agora com 80 anos, e Deus o chama e fala, Moisés, não é momento de aposentar não, Moisés, é momento de servir a Deus. Deus, eu estou com 80 anos, não tem problema, vai servir a Deus, vai voltar lá para o Egito, e você vai libertar aquele povo. E Moisés foi, ele relutou um pouco, colocou alguns obstáculos, e Deus tinha resposta para tudo, e ele teve que voltar. Foi lá para o Egito, e começou então esse trabalho de levar a Faraó a mensagem de Deus, solta o povo, liberta o povo. E Faraó, não vou libertar o povo. Quem é você? Eu vim enviado por Deus, aqui os milagres, e fez vários milagres diante de Faraó, todo aquele povo, e Faraó continuou com o coração duro. Então vieram as pragas, e nós acompanhamos todas essas pragas, e agora está passando assim, a 10ª praga, ela aconteceu, ela tem um texto maior, porque muitas coisas acontecem ali neste momento, trazem ênfase para a nossa vida neste momento. E agora, logo depois então, que veio essa 10ª praga, e Faraó falou, sai logo daqui. E o povo também do Egito falou, sai todo mundo daqui. Toma, leva ouro, leva prata, mas sai dessa terra, senão nós vamos morrer também. E agora, então, eles saindo, Deus dá essa ordem, não é? Depois da noite ali da Páscoa, né? Israel estava saindo do Egito, estava sendo liberto, aquele povo está sendo liberto da escravidão do Egito. E a gente percebe, então, que Deus traz essa informação tão importante, ele estabelece esse memorial também, um memorial permanente da redenção, o primogênito. Ele fala assim, olha, consagre para mim o primogênito. Está ali o texto, já agradeço os irmãos que mudaram ali o texto. Né? O primogênito como sinal da redenção, esse é o título. Traga, então, separe para mim o primogênito, os primogênitos, não é? E nós percebemos aqui, claramente isso está indicando, a gente já sabe, a gente já leu Colossenses, mas nós vamos caminhar devagar sobre esse primogênito. Deus havia redimido o seu povo, havia poupado os filhos, e Deus reivindicava agora, já que eu poupei, aqueles que eu poupei são meus. Os que eu salvei agora são meus. A consagração do primogênito se torna, então, um memorial da redenção, um testemunho para várias gerações, para todas as gerações, e também a sombra do verdadeiro primogênito que haveria de vir, que é Cristo. Calvino diz assim, Deus quis
que a libertação fosse mantida em constante lembrança pela consagração dos primogênitos. E eles ficaram, então, por gerações e gerações, então, consagrando os primogênitos. Qual a proposição desse texto? Qual o ensino principal? O ensino principal é que Deus consagra o primogênito como sinal da sua redenção. E o que essa consagração revela sobre a redenção de Deus? Alguns pontos para pensarmos. Em primeiro lugar, que a redenção de Deus liberta da escravidão. Liberta da escravidão. Versículo 13. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. Glória a Deus. Deus libertando aquele povo. Saíste do Egito, da casa da servidão. Vocês estavam servindo a Faraó. Faraó dizia assim: eu tenho um braço forte e eu vou fazer esse povo ficar aqui como escravo. Mas eu, o Senhor, libertei vocês da mão de Faraó. E Deus até usa, então, esse termo, não é? Com mão forte o Senhor vos tirou. É um termo que os faraós usavam. Mas aí Deus fala: quem tem a mão forte realmente não são os faraós, sou eu, o Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. E esse, então, é o momento dessa libertação. A redenção traz essa libertação. Israel não saiu ali do Egito por força militar. Não foi uma guerra assim, vamos reunir, fazer uma guerra para a gente sair daqui e ser liberto. Não. Não foi também pela inteligência, capacidade humana. Os homens se reuniram, fizeram um plano assim maravilhoso, aquele plano que não ia falhar. Não. Também não foi negociação política, não é? Por mais que Moisés sempre chegava diante de Faraó, Deus mandou libertar o povo. Mas Deus não estava negociando. O Faraó até quis negociar, ele falou assim: não, vai só os homens, ficam as mulheres, ou seja, queria fazer uma barganhazinha. Não é? Se você pediu tudo isso aqui, quem mexe com a negociação sabe, né? Você já pede uma coisa lá em cima para depois ir conseguindo mais ou menos no meio ali. Não, Deus não estava negociando. Vai sair todo mundo, nenhuma unha ficará para trás. O Senhor então libertou esse povo com mão forte. Aquele Egito que era a casa da servidão, que era lugar de opressão, que era um símbolo de escravidão, né? Agora não tinha mais essa força. Toda essa realidade apronta, então, para uma escravidão ainda maior nos dias de hoje, meus irmãos. A escravidão maior no dia de hoje, que oprime e que prende as pessoas, é o pecado. Quantas pessoas estão oprimidas pelo pecado? Não conseguem sair. Começam a praticar alguma coisa qualquer, pensa que domina aquilo. Não, isso aqui é tranquilo. Vou experimentar só um pouquinho. Quando eu quiser, eu paro. E ele vai se afundando, vai se afundando. E o pecado toma conta. E tem pessoas que não conseguem mais sair. Quantas pessoas que estão viciadas não conseguem abandonar o seu vício? Se você perguntar, você quer abandonar? Até falando, eu quero. Mas não tem a força, não consegue. Mas o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode tirar do domínio do pecado. E o Senhor pode fazer isso sem negociar. E Ele faz sem negociar. Louvado seja o Senhor Jesus. É a Ele então que devemos recorrer, não é? Porque o pecado vai levar à morte. Sabemos disso, né? Qual que é o salário do pecado? É a morte. Todo mundo gosta de, no final do mês, receber o seu salário, né? Mas esse aqui é difícil. Você quer receber esse salário aqui? Não é? Não, empurra mais um pouquinho para frente. Pode me pagar lá no final da minha vida. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual que foi imolado para que houvesse a libertação do pecado. O sangue do Cordeiro preservou os primogênitos de Israel. O sangue de Cristo preserva o seu povo eternamente. Louvado seja Deus. Antes de exigir uma separação, Deus primeiro salva. Nós estamos aqui porque Deus nos salvou e agora nos separa, nos chama a sermos um povo separado. Louvado seja Deus. O que vemos mais aqui sobre esse texto? O que esse texto nos conta da redenção?
que Deus é que conduz isso e conduz a sua promessa. Então, o versículo de número 5, ele diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, olha aqui, a qual jurou, a qual prometeu a seus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Ou seja, é um Deus que está mostrando e que mostra que vai cumprir a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Ele tinha feito essa promessa lá atrás. E por mais que alguns pensassem, puxa, mas já passaram-se tantos anos, 400 anos que Deus tinha falado, mais de 400, não vai acontecer nada. Mas vai acontecer, meus irmãos, no dia certo vai acontecer. Porque o que o Senhor promete, Ele cumpre. E o Senhor estava dizendo, olha, vocês vão sair daí, vão até passar no deserto ali, tá bom? Mas vocês vão para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida, uma terra preparada para o povo de Deus, uma terra prometida aos patriarcas, uma terra cheia da provisão do Senhor. Dessa saída aqui do Êxodo, esse momento ali também que o povo ficou escravizado e agora eles saem, é o momento de olhar para frente e para a caminhada e para a promessa de Deus e entender que o Senhor vai cumprir a sua promessa, assim como Ele cumprirá para nós. Nós entendemos que também estamos numa caminhada que segue para a terra prometida, para Jerusalém celestial. Alguns podem falar, puxa, mas está demorando, não é? Tem gente que fala, mas Jesus não volta de jeito nenhum. Tem tanto tempo que Jesus não volta. Não vai voltar mais não. E alguns falam assim para desacreditar o crente. Como é que você crê nisso aí? Jesus não voltou até hoje, não vai voltar mais não. Ele vai voltar sim, meus irmãos. No tempo dele, no tempo certo. E o que o Senhor faz é preciso. É exatamente quando é necessário. É exatamente quando tudo está ali pronto. Foi assim que Jesus veio. Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo exato. Não foi depois, não foi antes. Exatamente quando o Senhor preparou. E assim será. A nossa caminhada nessa terra tem uma data certa. Quem sabe essa data não vai ser a data que Jesus virá dos céus. A gente até espera, né? Eu torço para que Jesus volte na nossa geração, não é? A gente veja como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas quem sabe não vai ser. Quem sabe Ele vai nos chamar de outra forma, o dia da nossa partida, da nossa passagem. O certo é que a promessa de Deus será cumprida, não só na nossa ida em alma para o céu, mas também na redenção final, na nova criação, na herança eterna, para uma herança incorruptível. Deus vai transformar tudo isso aqui, meus irmãos. Toda essa terra em novos céus e nova terra. E o nosso corpo, que hoje padece, não é? Eu estava até querendo voltar a jogar bola, mas será que volto, né? E se machucar? Quando é criança, a gente já machuca e já sara logo ali, não é? Mas depois, um pouquinho mais complicado. Esse nosso corpo que vai envelhecendo, Deus vai transformar completamente. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Creia nisso. O que mais que esse texto nos mostra, então, da redenção? Que Deus produz uma mudança em nós, nos preparando para isso aí. E essa mudança é a santificação. Veja que no versículo 6, ele fala, 7 dias comerás pães asmos. Então ele começa a falar sobre esse pão asmo. Ou seja, o que é o pão asmo? É o pão sem fermento. E o pão sem fermento simbolizava essa separação, essa pureza. O fermento era frequentemente, ele representava frequentemente para aquele povo corrupção, contaminação, influência do pecado. Israel deveria remover isso aí, tirar o fermento da sua vida, completamente. A redenção, para eles, exigia uma vida nova. Ele fala, olha, vocês estão saindo do Egito e deixe para trás também as práticas do Egito. Quando eles estavam lá,
Eles percebiam, não foi à toa que Deus colocou as 10 pragas, sempre se referenciando também a um Deus do Egito. Aquele povo que estava lá aprendeu muito a cultura do Egito daquele momento. Deus queria a saída deles, não só física, mas também a saída dos costumes, dos valores errados, da cultura incorreta. Deus nos chama também, queridos irmãos, a sair assim. A sair assim. Deus não fala assim, primeiro seja perfeito e venha. Tem alguns que ficam assim também. Falam, não, eu vou na igreja. Vamos na igreja? Não vou não. Por quê? Porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não vou não. Não, mas vem, ele está com um chamado para vir, mas fica com a vergonha de... Eu estou ruim na presença de Deus. Olha, Deus vai te santificar, venha para a presença de Deus. Mas quando chega, a gente começa a mudar, a tirar algumas práticas, a limpar a nossa vida. A gente percebe a palavra de Deus, ela nos ensina, e o Espírito Santo toca no nosso coração. E aí nós vamos tirando aqueles erros, aquelas falhas. É a santificação, é o processo de santificação, de crescimento espiritual, para chegarmos diante de Deus. Deus não nos liberta para continuar vivendo como o Egito. Não, nós vamos sair do Egito e vamos para outra terra, mas vamos levar tudo que a gente aprendeu lá, tá bom? Nós vamos fazer lá. Não. É uma nova vida. É uma vida diferente. E a graça de Deus é que produz em nós essa santificação. E Jesus, então, quando se entrega na cruz por nós, e Ele faz isso para que fosse possível que nós fôssemos redimidos, purificados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando nós pecamos, o que nós devemos fazer? Correndo. Ajoelhar diante de Cristo. Cristo, Senhor Deus, me perdoa. Limpa o meu pecado. O teu sangue, o Senhor prometeu. Se confessarmos os pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa. Erramos, corramos para Deus então. Perdoa-nos, Senhor. E aí o Senhor nos limpa, nos perdoa, e Ele fala assim, não peques mais. Assim como Ele falou com aquela mulher, que estava lá sendo condenada por vários homens, que queriam já apedrejar a mulher. E Jesus falou, o que tiver, tudo bem, pode apedrejar, joga a pedra aí, quem nunca pecou. Ninguém jogou. A mulher foi perdoada por Cristo, mas Ele falou, ó, vai, não peques mais. Processo de santificação. A redenção, então, produz esse povo separado por Deus e aperfeiçoado para viver com o Senhor na eternidade. Na eternidade. O que mais esse texto nos mostra sobre a redenção, queridos irmãos? Nos mostra que a redenção, ela deve ser lembrada pelas gerações. Olha que belo esse texto. Lembrada pelas gerações. Versículo de número 8, diz assim, naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto que o Senhor me fez, quando saí do Egito. Então, eles deveriam separar os primogênitos, e aqui nós temos não só o primogênito da família, ali, o filho, e também os animais. O texto mostra isso, os primogênitos de todos os animais também. Então, aquele ritual de separação, então, dos primogênitos, as crianças aprendiam. É igual aqui, as nossas crianças aqui aprenderam a cantar, não é? Vieram aqui, mostraram que aprenderam, louvaram a Deus, louvaram pelas mães. Elas aprendem isso com quem? São os pais, começa com os pais, não é? As minhas filhas gostam de música e tal, porque com quem que ela aprendeu? Não sei com quem que ela aprendeu. Não é? Desde criancinha. A gente ia ensaiar, sempre envolvido com música, ia ensaiar, levava o bebê conforto lá. Estava lá tocando, estava ouvindo do lado lá. Não é? Ouvindo as notas, os acordes, aprendendo a chegar mais cedo na igreja para preparar para o louvor, tudo isso. Então, o que a gente faz
é de exemplo para os nossos filhos. Nós é que ensinamos, não é? Ensina o filho no caminho que se deve andar. Assim diz a palavra do Senhor. Então, essas gerações devem ser lembradas. Isso acontecia para que as gerações se lembrassem. Sempre haveria novos primogênitos, porque tinha sempre uma família sendo formada. E eles eram separados, e aí os outros perguntavam, por que essa separação? Porque o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou. Os filhos precisam ouvir sobre o Egito. Os filhos precisam ouvir sobre a Páscoa. Porque Ele não tirou de qualquer forma. Foi com a proteção do sangue. Eles precisam ouvir sobre o sangue. Os filhos precisam ouvir sobre o livramento do Senhor. Os filhos precisam ouvir sobre a mão poderosa do Senhor, que conduz a história. Então a redenção, isso vai moldando a igreja, vai moldando o povo de Deus, a identidade do povo de Deus. Assim eram esses memoriais, que continuam depois, então, que Jesus veio e se entregou, e Jesus estabeleceu ordenanças, e a ceia do Senhor é uma ordenança. Mas o Senhor também nos convoca, todos nós agora, a sermos separados para Ele. E quando nós consagramos a nossa vida, quando nós participamos da ceia, ou quando nós pegamos os nossos filhos e nós batizamos, que é uma outra ordenança do Senhor, os outros perguntam, por que isso? Porque o Senhor se entregou por nós, e nós somos o povo separado de Deus. Separado para Deus, para servi-lo. A redenção precisa permanecer assim, viva na nossa memória da comunidade, a comunidade da aliança, a igreja do Senhor Jesus. Devemos proclamar continuamente o que Jesus fez, a cruz de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus, o sangue vertido por nós, e não só isso, mas a ressurreição, porque Jesus não ficou no túmulo, mas Ele ressuscitou. E isso nos dá esperança que realmente, olha, vai ser cumprida a promessa. Porque nós vamos morrer também mais um dia, nós vamos ressuscitar. Glória a Deus. A Bíblia diz que os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E seremos todos transformados, tendo um novo corpo para a glória de Deus. O Evangelho, queridos, deve passar de geração em geração, sabe? Geração em geração. Porque se nós perdemos uma geração, pode sumir, não é? Todo o Evangelho, toda a boa notícia da palavra de Deus. Nós percebemos que existe uma agenda forte para isso. Nós temos, na Europa principalmente, a Europa é o berço do Evangelho. O berço da reforma, melhor dizendo. E na Europa, se você vai hoje lá, você vê igrejas grandes, que no passado estavam cheias de crentes reformados, crentes fiéis à palavra de Deus, e hoje vazias. Tem até missionários, tem um amigo nosso, que ele tem um parente que é missionário na Inglaterra. Aí eu perguntei, mas missionário para a Inglaterra? É, por quê? Porque está precisando. É. As gerações estão deixando de lado a palavra de Deus, queridos. As gerações não estão aprendendo e repassando a fé. Por isso é importante o trabalho que a gente faz com as crianças, importante os pais virem à escola dominical, ensinar os seus filhos em casa. Devemos passar a tocha da fé para as próximas gerações. A redenção, ela deve ser lembrada, deve ser contada de geração a geração. O que mais que esse texto nos mostra sobre a redenção? Em quinto lugar já, eles tiraram o relógio dali, então eu não estou sendo pressionado aqui. Brincadeira. Quinto lugar, irmãos, a redenção de Deus exige consagração total ao Senhor. Total. Versículo 2, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou, portanto não comereis pão levedado. É a consagração total a Deus. Ele nos tirou para servi-lo. Versículo de número 2, eu li o 3, vamos ler o 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe,
entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Deus pode falar assim, né? Meu. A gente gosta de falar isso também, mas a maioria das coisas, talvez quase nada é nosso. Mas o Senhor diz, é meu. Consagra-me então, os primogênitos, consagra esse povo. A consagração era o sinal então da redenção, desse memorial tão maravilhoso. O primogênito não pertence ao Senhor, nós pertencemos a Deus, irmãos. Nós pertencemos a Deus. Por quê? Porque Ele mandou vir a este mundo Jesus, o primogênito. Nós vimos em Colossenses que Ele é o primogênito. Colossenses 1,15, Ele é o primogênito de toda a criação. Romanos 8,29, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito. Lucas 2,23, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus é o primogênito. E através dele, então, ele consagrado, ele é o Senhor. Aqueles que estão em Cristo também são consagrados. Glória a Deus. Porque às vezes você pode pensar, mas eu não sou primogênito da minha casa, não. Não é? Aí é só, quem sabe, os seus pais leram esse texto, falou para o filho mais velho, você aí é o primogênito, você está consagrado. O outro ficou meio para trás, né? Não tem isso, não. Por que não tem isso? Porque Jesus é o primogênito. Quem está em Cristo é transformado. Quem está em Cristo é consagrado. Quem está em Cristo é guardado até o fim. Cristo é o primogênito sem pecado entre os primogênitos pecadores. Olha que frase de Spurgeon. Cristo é o primogênito sem pecado, entregue pelos primogênitos pecadores. E nós somos então transformados por causa de Jesus. E somos consagrados ao Senhor por causa dele. A nossa vida já não nos pertence mais. As nossas almas são para o Senhor Jesus. O nosso corpo é para o Senhor Jesus. Tudo que nós temos é para o Senhor, queridos irmãos. Totalmente consagrado a Deus. Não fica nada para trás. Da sua vida não deve ficar nenhuma unha para trás. Nenhuma unha você deve falar, não, isso aqui, Senhor, você não mexe, não. Deixa eu com esse probleminha aqui. Não. Você é consagrado ao Senhor. O Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz por você, o Filho perfeito, para redimir a sua igreja. Concluindo, queridos irmãos, esse Êxodo 13, esse início do Êxodo 13, não é só um ritual, então, ali israelita. Ele fala sobre essa redenção. O Senhor nos libertou para sermos o povo dele. E o Senhor nos conduz em santificação. E tudo que acontece aqui apontava para aquele que realizou essa redenção. Jesus Cristo, o Cordeiro apontava para Cristo. O sangue apontava para Cristo. Êxodo apontava para Cristo. O primogênito apontava para Cristo. Deus poupou, então, os primogênitos de Israel, por causa do sangue do Cordeiro, mas não poupou o seu filho, porque o seu filho se entregaria para realizar essa redenção. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, em gratidão, viveremos em gratidão, pois não fizemos nada para receber isso aí. Não vem de nós, é dom de Deus. Fomos libertos não por nosso mérito, mas pela poderosa mão, pela poderosa graça do Senhor. A nossa vida, então, é marcada por uma vida de adoração, de gratidão. Alguém pergunta, mas por que vocês vão na igreja? Todo dia tem culto, todo domingo, à noite? Tem. Nós vamos adorar a Deus. Vocês não cansam? Não. Até quando você vai fazer? Até quando eu viver aqui. E depois? A eternidade inteira. Eu vou adorar a Deus. A nossa vida de gratidão, de adoração, diante daquele que nos redimiu, que está nos tirando do mundo. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, viveremos em santificação. Vamos tirar os fermentos da nossa vida, vamos remover. Da mesma forma que eles tiravam ali e pegavam o pão asmo, vamos fazer isso também. Vamos ter uma vida asma. Não com asma, né? Asma. Vamos ter uma vida sem fermento. Vamos começar a tirar esse fermento que está aí nos atrapalhando. Pense na sua vida. O que está te atrapalhando a seguir ao Senhor? A santificar-se ao Senhor?
Tire, vamos começar a limpar. E se não estamos conseguindo, peçamos a Deus. Ele pode tirar. Ele pode nos purificar. Vamos tirar as nossas práticas antigas, os nossos amores mundanos. A redenção exige uma vida separada para o Senhor. Como viveremos, queridos irmãos? Terceiro lugar, transmitindo esse evangelho às próximas gerações. Vamos transmitir? Israel deveria contar essa redenção. A igreja deve anunciar Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo Salvador. Os pais devem ensinar os seus filhos. A igreja deve preservar o evangelho fiel à palavra de Deus e não querer mudar a palavra de Deus, mas entendê-la e transmiti-la. Vamos fazer isso, transmitir o evangelho às próximas gerações para a glória de Deus, para que a igreja cresça e se fortaleça em nome de Jesus. Quarto lugar, queridos irmãos, como viveremos? Como propriedade de Deus. Nós somos do Senhor. Fala para o seu irmão aí, você é do Senhor. É isso mesmo. Nós somos do Senhor. Eu não sou meu? Não. O mundo até gosta de falar assim, meu corpo, minhas regras, né? Mas não é seu corpo, não é seu, é do Senhor, e aí? Nós somos do Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor, glória a Deus. Somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, glória a Deus. Nossa vida, então, não é autônoma, não é centrada em nós mesmos, mas é uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quinto lugar, meus irmãos, como viveremos? Olhando para Cristo, o verdadeiro primogênito. Olhemos para Cristo, o verdadeiro primogênito. Toda a redenção converge para Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é o primogênito, Ele é o Filho amado, Ele é o Redentor do seu povo. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vou convidar o pastor Sebastião.